Agora isso me isola. Bom, então hoje a gente vai ver o segundo principal modelo utilizado na análise envolvente de dados e é o modelo seguramente mais utilizado. Então, eu até tive um pouco de dificuldade em selecionar artigos que usam CCR, porque hoje é bastante raro utilizar o CCR. E ao mesmo tempo tem modelos mais avançados como o VCC, mas o VCC, como ele está presente em softwares, ele é o mais utilizado seguramente. Mas a maioria das aplicações que vocês vão encontrar na literatura usa o modelo VCC. E o que diferencia o modelo CCR do modelo VCC é justamente essa questão dos retornos de escala. O modelo CCR, ele parte do pressuposto que os retornos de escala são constantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu aumento o input, o output aumenta proporcionalmente. Então, o input e o output aumentam na mesma proporção. Na prática, e mesmo na teoria, a principal função de produção que a gente tem é a função de Cobb-Douglas. E a função de Cobb-Douglas não é uma função linear. Então, ela não tem essa cara de linear, ela tem essa cara assim, né? Ela tem essa curvatura, ou ela tem essa convexidade, né? Usando um termo mais técnico. E o modelo CCR, que foi o primeiro que foi desenvolvido, ele não levava em consideração essa convexidade. Mas ele pegava simplesmente a DNU mais produtiva e usava ela de referência. E todo mundo era comparado com ela. Então, o modelo BCC foi um modelo que avançou nesse sentido. Então, vamos retomar, como a gente já vinha fazendo, a aula passada, para a gente avançar bem. Alguém poderia definir o conceito de dualidade em programação linear? O que é o modelo dual? A que se refere o modelo dual? É um espelho do primal, sendo que as restrições viram objetivos, os objetivos viram restrições, mas os resultados devem ser iguais. Quer dizer, um modelo que tem uma relação, né, e tem uma série de regras de converter um modelo em outro. Os resultados são exatamente iguais, só que as variáveis são diferentes, as restrições são diferentes. Então, os dois modelos, apesar de darem o mesmo resultado, eles podem fornecer informações diferentes. Então, os modelos partem de pontos de vista diferentes e eles vão dar informações diferentes, apesar de dar o mesmo resultado. O que é o conjunto de possibilidades de produção? O modelo dual do DEA, ele parte desse conceito do conjunto de possibilidades de produção. Não é muito diferente do que o nome mesmo está dizendo. É um conjunto de possibilidades de produção. Ou seja, são todos os pontos onde é possível produzir. E o que vai limitar esse conjunto é justamente a fronteira. A fronteira é a fronteira de possibilidades de produção. O que está além dessa fronteira não pode ser produzido. Tudo que estiver abaixo da fronteira faz parte desse conjunto de possibilidades de produção. E a principal característica do conjunto de possibilidades de produção, segundo a teoria econômica, é o fato dele ser um conjunto convexo. Ele tem essa propriedade chamada convexidade. E, na matemática, um conjunto convexo tem uma série de propriedades. A principal propriedade que a gente usa para montar o modelo do DEA é que qualquer ponto dentro desse conjunto de possibilidades de produção pode ser escrito como uma combinação linear dos outros pontos que fazem parte desse conjunto. Então, se eu fizer uma combinação linear de qualquer ponto que está dentro do conjunto de possibilidades de produção, eu chego no outro ponto que está dentro desse conjunto. Isso explica, por exemplo, por que a meta de uma unidade ineficiente é a combinação linear dos pontos que estão na fronteira, que é os tais dos lambdas. Então,
Se a gente faz a combinação linear das unidades eficientes, a gente chega na meta de uma unidade ineficiente. Então, justamente por essa propriedade. Qualquer combinação linear dos pontos do conjunto está dentro do conjunto. Então, uma combinação linear dos pontos da fronteira também vai estar na fronteira. Então, essa é a lógica. O que são as folgas? Eu vi que em muitos fichamentos vocês citaram as folgas, citaram um problema realmente comum, né? Que pouca gente fala das folgas nos artigos. Muitas vezes eles esquecem das folgas. Por exemplo, existe folga para se construir esse composto? Pode existir. Às vezes tem uma sobrinha lá, mas ele simplesmente não fala isso. Então se assume que a folga é um viés, mas ninguém fala dele. Ninguém cita muito ele. Mas realmente a folga é um problema. Por que surge a folga? Aquela distorção da fronteira. Isso. Porque a fronteira que ele constrói não é uma fronteira teórica, que é curva. Ele constrói uma fronteira linear por cargas. Então vai ter pontos dessa fronteira. A fronteira vai ser assim, né? Então vai ter pontos dessa fronteira que vai ser paralelos aos eixos. Então, eu posso projetar uma unidade na fronteira e cair nesse ponto aqui, que é um ponto ineficiente. Por quê? Porque vai ter um ponto aqui que consegue fazer mais com menos. Então, essa é a diferença que a gente chama de folga. Então, a folga é uma falha do modelo, é uma distorção do modelo. Porque ele constrói a eficiência sendo uma combinação linear dos inputs que estão na fronteira. Então, ele é uma série de retinhas. Justamente porque ele é uma combinação linear. O que é uma unidade fracamente eficiente? É eficiente em folga. Ela tem eficiência igual a 1, mas ela tem folga. Então, ela é eficiente, mas não é. Ela está na fronteira, mas não é eficiente. Então, esse é um problema dos modelos, mas não é algo tão comum assim. Não é algo que acontece com tanta frequência, ter falsas eficientes. Mas é algo que pode ter. Como se determina os benchmarks das unidades ineficientes? Pelo lambda do modelo dual, da forma do envelope. Se o lambda for positivo, maior que zero, ele é uma unidade de referência para aquela unidade. Se o lambda for zero, ela não é uma unidade de referência para aquela unidade. Como que esses benchmarks podem ser utilizados para desempate? Pela quantidade. Então, as unidades eficientes que servem de referência para o maior número de ineficientes tendem a ser mais eficientes. Então, é uma maneira qualitativa de se desempatar. Depois a gente vai ver outros métodos de desempate, fazer isso de maneira mais quantitativa. Mas essa é uma maneira qualitativa. Qual que é a diferença entre projeção radial da fronteira e meta? Não tem diferença? A folga. Projeção radial, eu uso aquele valor de eficiência que eu calculei para projetar dentro da fronteira. E lembrando que essa projeção é equiproporcional. E ela pode ser tanto orientada para o input quanto orientada para o output. Mas todos os inputs e todos os outputs, todos os inputs diminuem na mesma proporção e todos os outputs aumentam na mesma proporção. Por que essa projeção radial nem sempre é a meta? Por causa da folga. Porque essa projeção radial pode se levar a um ponto ineficiente como aqui.
Justamente porque o valor da eficiência tem um viés. Ele pode estar enviesado por causa da forma. Então, eu tenho duas maneiras de se determinar as metas. Ou eu faço a meta pela combinação linear das eficientes e uso aquele lambda, ou eu faço essa projeção radial na fronteira, mas incorporando a meta, incorporando a forma. Incorporando esse valor da forma. Alguma dúvida até aqui? Então, quantos modelos diferentes a gente já viu até agora? Hã? Seriam pelo menos duas formas de escrever o mesmo modelo, né? Então a gente viu esse modelo CCE, mas ele engloba 4 maneiras diferentes de ser escritas, né? Output input na forma dos multiplicadores, que é o primal, output input na forma do envelope, que é o dual. Então tem 4 maneiras diferentes que eu posso achar esse modelo escrito na literatura. Cada um deles vai partir sobre um ponto de vista. Um deles vai olhar para os inputs, outro vai olhar para os outputs. E os o dual e o primal vão dar informações diferentes. Um vai dar a contribuição, o peso de cada unidade. Aqui no índice composto, ele apresentou pelo menos o primal ou o dual? Apresentou a forma dos multiplicadores ou do envelope, para calcular o DH? Ele apresentou a forma dos multiplicadores. Porque o que estava interessando para ele aqui? O peso. Ele fez todo o foco dele na qual é o peso de cada variável. Por isso que ele apresentou a forma dos multiplicadores. Mas ele também analisou as unidades de referência. Então, provavelmente ele usou a forma do envelope também, mas não falou que usou. Até porque os softwares, a Nagios fez essa pergunta no passado, eles fazem tudo isso automaticamente. Ele já dá tudo de uma vez. Mas você não sabe que para fazer isso ele está resolvendo 2 modelos diferentes. Porque ele já dá meta, já dá contribuição, ele já faz o primal igual ao mesmo tempo. E já dá todas as unidades, já dá todas as informações possíveis do modelo. Bom, começar falando um pouquinho da origem do modelo BCC. O modelo BCC foi desenvolvido por esses 3 pessoas, o Burger, o Charles e o Copper. Então, o Charles e o Copper foram os pais do modelo CCE. Que eu já tinha contado a história para vocês, que partiu de uma tese de doutorado, né, do Rhodes, que era o terceiro autor, e isso acabou virando um modelo para se calcular a eficiência. Só que, desde o início, eles já estavam cientes que esse modelo tinha falha de não conseguir incorporar os retornos de escala. E esse modelo é de 1984. Então, de 78, que é o modelo original, até 84, houve essa tentativa de se tentar incorporar esse retorno de escala no modelo. E o cara que ajudou a fazer isso foi justamente o Bunker, que ele é um indiano, né, que foi estudar lá nos Estados Unidos. Essa aqui é a foto dele. Esse aqui eu conheci pessoalmente, eu conheci lá quando teve o congresso. Ele é bem ativo na área aí, e é um dos caras mais famosos assim, do DEA. Ainda está bem produtivo, ainda participa dos congressos, né, e das atividades que ainda tem. E ele conseguiu resolver esse modelo, resolver esse problema de incorporar o retorno de escala no DEA. E ele conseguiu fazer isso no início de carreira dele, que foi em 1984. Ele ainda não é tão velho assim, ele estudou esse problema e fez um modelo que está presente ainda e é seguramente o mais utilizado do DEA.
Então, o título do trabalho, né? Alguns modelos para estimar a eficiência técnica e as ineficiências de escala com análise envoltória de dados. Publicou nessa revista chamada Measurement Science, o ano 1984. E as citações é um pouquinho menor que o CCR, né? Mas é muito citado. Né? Apesar de. Então, no Web of Science, 3.177, no Scopus, 4.195. Então, trabalho assim que realmente é uma referência. Né? Então, e muitas vezes a gente cita tanto o CCR quanto o BCC, que são os dois modelos que realmente que podem ser considerados pioneiros. Apesar de ter um espaço de tempo, né, de 6 anos aí entre o CCR e o BCC, os dois são os pioneiros, né? E a partir daí que veio todo o resto. Bom, quais são as principais características do modelo BCC? Primeiro, é que ele apresenta retornos variáveis de escala. O que significa ter retornos variáveis de escala? Retornos constantes a gente já viu que é proporcional. Quer dizer que eu dobro o meu input, eu vou dobrar o meu output. Eu triplico o meu input, eu vou triplicar o meu output. Então eles têm uma relação linear. E no modelo variável? Se eu dobro o meu input, o que vai acontecer? Depende. Eu posso dobrar, eu posso menos que dobrar, eu posso mais que dobrar. Depende de que região eu estou. Então, eu paro do pressuposto, diferente do modelo CCR, que eu não tenho mais essa variação proporcional. Então, eu vou ter 3 tipos de retorno de escala. Retorno crescente, retorno constante e retorno decrescente. Se for retorno crescente, eu dobro o meu input, o que vai acontecer com o meu output? Mais que dobra ou menos que dobra? Mais que dobra. Se eu tiver um retorno constante, dobro. E se eu tiver um retorno decrescente, eu menos que dobro. Geralmente, quem está nessa zona de retorno crescente de escala são empresas menores que produzem pouco ou empresas maiores que produzem muito? Crescentes são menores. Então, se as empresas, ou se as unidades comparadas produzem pouco, ela tem muita oportunidade de aumentar a sua produtividade simplesmente aumentando a escala. O que significa aumentar a escala? Significa crescer de tamanho. Significa produzir mais. Então, se eu produzir mais, eu consigo aumentar a minha produtividade. Justamente porque eu estou nessa zona de retorno crescente de escala. Ou seja, eu dobro a minha produção, eu dobro o meu uso de inputs, a minha produção triplica. Porque eu consigo usar a minha escala para produzir de forma mais eficiente, de forma mais produtiva. E quando tem retorno decrescente? São empresas grandes ou empresas pequenas? São empresas muito grandes, quer dizer, elas já não conseguem, elas já produzem acima do que elas conseguem gerenciar. Então e para eu ter um ganho de produção, eu preciso aumentar muito o meu input. Isso vale para qualquer coisa assim, que tem esse comportamento. Pensar, por exemplo, em emagrecer. Mais fácil emagrecer no início ou depois do certo tempo? Não vai ficando cada vez mais difícil? O esforço, o input não tem que ser cada vez menor para você conseguir o mesmo resultado. Então isso é retorno variável de escala. Quanto mais eu consigo, mais difícil vai ficando. E a ideia foi justamente incorporar isso no DEA, no modelo das equações que ele apresentou. Então, essa aqui é uma fronteira realmente convexa, né? A fronteira linear pode ser considerada uma fronteira convexa também, mas ela está no limite, né? Essa aqui é uma fronteira realmente que é mais parecida com a teoria. Que a teoria é a função de Cobb-Douglas, né? Que é a função que
que é uma agregação multiplicativa, né? Que eu multiplico o input e o output, multiplico o capital e o trabalho. Então não é uma função linear. Então ela é mais parecida com uma coisa assim do que com uma reta. Então ele conseguiu incorporar isso no DEC. Então, outra característica desse modelo, como ele leva em conta essa questão da escala, no modelo CCR, eu comparo todas as unidades indiscriminadamente. Então, uma unidade que é muito pequena, ela vai ser comparada com unidades maiores. Então, o modelo CCR simplesmente ignora a escala para fazer essa comparação. No modelo BCC, as unidades só vão ser comparadas com unidades que operam escala semelhante a deles. Então, você só vai comparar empresas grandes com empresas grandes, empresas pequenas com empresas pequenas, empresas médias com empresas médias. Então, esse modelo ele vai isolar essa influência de escala a hora de calcular a eficiência. E eu vou conseguir com o modelo BCC o que a gente vai chamar de uma eficiência técnica pura. Ou seja, é uma eficiência simplesmente técnica, uma eficiência que vai simplesmente dizer se aquela empresa ou se aquela unidade está fazendo o seu trabalho bem ou mal, ignorando o tamanho, ignorando a influência do tamanho. Então só vai comparar unidades que operem em escala semelhante. Então, no modelo CCR, a escala ela vai estar embutida no índice de eficiência. Por isso que a gente chama a eficiência dada pelo modelo CCR uma eficiência total. Porque dentro dela vai estar embutido tanto a eficiência técnica, quanto o que a gente vai chamar de eficiência de escala. Quer dizer, que se ela está operando ou não no tamanho certo. Isso que é eficiência de escala. E as duas vão estar juntas, combinadas lá no modelo CCR. O modelo BCC não, ele vai isolar a escala. Ele vai tirar a escala fora e vai dar uma eficiência técnica pura. Que é simplesmente eficiência técnica. Então, se a gente for comparar as duas fronteiras, isso aqui vai estar a fronteira do modelo CCR e aqui vai estar a fronteira do modelo BCC. Então, o modelo BCC vai ter essa fronteira mais convexa e o modelo CCR vai ter uma fronteira linear. Uma primeira coisa que a gente pode falar dos dois modelos. Qual dos dois modelos vai dar mais unidades eficientes, vai dar mais empates? CCR ou BCC? BCC. Então, por exemplo, a unidade A, ela é eficiente no BCC, mas não é no CCR. Ela tem uma distância aqui do CCR. Da mesma coisa a unidade C. Ela é eficiente aqui no BCC, mas não é no CCR. Por que a unidade A não é eficiente no CCR? É por uma questão técnica? Por uma questão de escala. Ela está operando abaixo da escala que a gente poderia chamar de uma escala ótima de produção. Mas, como a fronteira do BCC é uma fronteira que mede a eficiência de escala, a eficiência técnica pura, a gente pode dizer que ela é tecnicamente eficiente, que ela está produzindo o máximo que ela pode, mas dado o tamanho dela, ela não consegue ser tão produtiva quanto a B. Não por questões técnicas, por questões de escala, porque ela é pequena demais. A mesma coisa na unidade C. Ela também é tecnicamente eficiente, ela está fazendo o máximo que ela pode em termos técnicos, só que ela é grande demais. Então, ela jamais vai ser tão produtiva quanto a unidade B. Por isso que no modelo CCR, quando combina as duas, a técnica de escala, ela vai acabar sendo ineficiente. Então, as dimensões C elas são eficientes pelo CCR, mas não pelo BCC. E essa é outra questão interessante. A eficiência do modelo BCC vai ser sempre maior ou igual ao do CCR. Justamente porque a distância da fronteira até o CCR vai ser sempre maior. Então, a eficiência do CCR vai ser sempre menor. Justamente porque ela é menor ou igual.
Justamente porque está embutido dentro dela a questão da escala, a ineficiência de escala. A curva do BCC, assim, vou falar aqui, ela lembra a curva do modelo dual, que é por partes. Mas é todas são. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Assim, eu estou pensando aqui, o BCC ele deve gerar folga também. Gera. Os mesmos problemas do CCR estão no BCC. Por isso que é importante ter bem claro, e a gente perdeu mais tempo no CCR, falando porque os problemas são os mesmos. Eu vou ter também uma orientação input output, vou também ter um modelo dual, um modelo primal, vou também ter a folga, vou também ter os benchmarks, vou ter tudo igual. A única diferença é que ele vai partir de pressupostos diferentes. Esse aqui é um modelo variável de escala, esse aqui é um modelo constante de escala. Mas eu também vou ter folga. Aqui, ó, eu gerar uma folga. Aqui também. O modelo CCR que está representado aqui seria um modelo mais teórico, né? Mas ele também vai gerar uma folga nele. Mas essa é a diferença entre os dois. E a eficiência CCR vai ser sempre menor que a do BCC. E eu vou ter muito mais empates no BCC que no CCR. Então, qual que é o efeito da escala de quais são os dois principais fatores que afetam a produtividade de uma empresa? Lembrar que todo modelo ideia está construído com base nesse conceito de produtividade. Né? As DMUs mais produtivas têm que ser as mais eficientes. O que interfere na produtividade de uma empresa? A gente... O que é? Pode falar. Disponibilidade de recursos? Não. O que é a produtividade? É a saída dividida pelas entradas. Então, o que faz uma empresa ou um país, por exemplo, se a gente estiver comparando eficiência social, por exemplo, o que faz ser uma unidade ser mais eficiente que a outra? Ser mais produtiva do que a outra? São duas coisas. Uma é a habilidade da unidade em transformar seus inputs em outputs, que são os fatores técnicos, né, que são os fatores gerenciais, o nível de treinamento de funcionário, o quão bem essa unidade é gerenciada. E no caso de país e de hospitais, a gente pode fazer as mesmas analogias. Né? O quão bem formados são os médicos e quão bem isso é gerenciado. Isso que a gente chama de eficiência técnica. Só que tem um outro fator, que é justamente o tamanho da produção. Então, o tamanho da produção também interfere na produtividade. Mesmo com eficiência técnica, mesmo com tudo sendo gerenciado da melhor maneira possível. Então, se a empresa for grande demais, o hospital grande demais, ele nunca vai ser tão produtivo quanto uma unidade menor. Não por questões técnicas, porque ele está fazendo errado, mas justamente porque ele é grande demais. Essa escala dele torna impossível ele ser tão produtivo. E a mesma coisa se for muito pequeno. Para achar um tamanho ótimo, então, é juntar BCC com CCR, igualar as eficiências, aí dá até para igualar a eficiência, não necessariamente 100%, e achar tamanho ótimo para eficiência e ineficiência. Sim, a gente consegue calcular o que a gente chama de eficiência de escala, que é pegar o resultado do CCE e dividir pelo BCC. Então a gente consegue ver quais unidades estão operando na escala ótima, para ter esse conjunto de referência. Então é uma análise também que pode ser feita da comparação com o tamanho ótimo. Então, isso que a Deise falou, que a gente chama da escala ótima de produção. O que é essa escala ótima de produção? É a escala que garante a máxima produtividade.
escala que faz a menu ser a mais produtiva possível. Então, só que por questões de mercado, nem sempre é possível e vale a pena operar na escala ótima. Por exemplo, uma empresa que é extremamente gigante que domina o mercado, um monopólio. É interessante para ela diminuir o tamanho, ainda que ela consiga uma maior produtividade? Não, você vai continuar sendo grande. Então, nem sempre olhar para a escala ótima, para a melhor escala possível, é vantajoso. E é por isso que o modelo BCC é tão usado. Porque ele só compara empresas que operam em escala semelhante. Porque na técnica eu posso mexer, na escala nem sempre. Eu posso reorganizar minha produção, deixar as coisas mais produtivas. Nem sempre eu vou conseguir mudar de tamanho. E nem sempre vai ser vantajoso. Lembrar que aqui eu não estou olhando nenhuma variável econômica, como lucro, como nada disso. Eu estou olhando simplesmente para a produção, produtividade. Então, por isso que a eficiência técnica pura é tão utilizada, né? Então, se olha tanto para ela. Isso aqui é uma funçãozinha lá da economia, que é uma função de Cobb-Douglas. Isso aqui a gente pode dizer que é uma fronteira de eficiência teórica. O que isso quer dizer? Que é o máximo de produção que a gente consegue ter com cada unidade de trabalho, por exemplo, de R. Bom, as unidades A e B, elas são eficientes? Por que elas são eficientes? Porque elas estão na fronteira. Isso quer dizer o quê? Que eu não consigo... Elas estão produzindo o máximo que elas podem. Eu não consigo produzir mais do que esse ponto para a unidade B e não consigo produzir mais do que esse ponto do que a unidade A. Só que as duas são igualmente produtivas. Vocês lembram o que é produtividade? Como é que se calcula a produtividade geometricamente? A gente traça uma reta da origem, quanto maior for o ângulo, mais produtivo. Então, quem é mais produtivo? A é mais produtivo. Então, quando a gente trabalha com entornos constantes de escala, produtividade e eficiência acabam sendo um pouco sinônimos. No modelo CCR, a mais produtiva vai ser a mais eficiente. E eu vou comparar todas com ela. Quando eu coloco a escala em consideração, nem sempre a mais produtiva seguramente vai ser eficiente. Mas algumas que não são tão produtivas também podem ser eficientes. Eficiente em que sentido? No sentido que eu não vou... Ela está atingindo o seu máximo. Mais que isso ela não consegue ir. Só que o máximo dela é diferente do máximo dessa. Justamente porque tem a questão da escala também. Então essa é a lógica. Ainda aquela noção que a eficiência é comparar sempre aquilo que você faz com o máximo que você poderia fazer ainda continua. A diferença é que o CCR considera que o máximo que a B poderia fazer é o que a A faz. O que não se verifica na prática. Essa função aí, ela é baseada nas únicas restrições, né? Mantém os fixos variam um fator e vai vendo qual é o comportamento e tal, aquela coisa da produtividade na Cobb-Douglas, por exemplo, é feito baseado nas restrições. Será que o DECA também faz assim? Eu achava que não. Eu achava que ele não ficava assim, variando um fator, um input, enquanto outros permaneciam fixos, aí liberava esse, fixava outro. Não,
ele fixa alguma coisa, mas ele fixa ou todos os outputs ou todos os inputs, que são as duas orientações. Mas ele parte daquela noção que todos aumentam ao mesmo tempo e todos diminuem ao mesmo tempo na mesma proporção. Então, isso aqui é como se fosse uma combinação linear de todos os outputs, e isso aqui é uma combinação linear de todos os inputs. Quer dizer, eu pego aqueles vários inputs, eu combino todos com os seus pesos e transformo no input virtual, no output virtual. E pego os inputs e transformo todos no input virtual. E aí eu vou trabalhar com todo o conjunto de inputs, todo o conjunto de outputs, como se fosse um input só. Então, se um input dobra, todos têm que dobrar. Se o output dobra, todos têm que dobrar. Então, é assim que ele trabalha. Não é pegando cada um isoladamente. Isso tanto no CCR quanto no BCC, mas aqui ele tem essa capacidade de considerar essa questão da escala, de dar essa, digamos assim, de isolar essa escala de produção, para só comparar as unidades que operam nessa região, ou seja, de escala alta, que produzem muito, só comparar com isso aqui, não comparar com isso aqui. E essas que produzem pouco, só comparar com isso aqui. Então, essa é a ideia que traz o modelo BCC. Então, o ponto A é mais produtivo que o B, mas os dois são igualmente eficientes, porque os dois estão na fronteira. Os dois produzem o máximo que eles podem. Até aqui tudo bem? Ficou claro esses conceitos? Bom, agora vamos trabalhar com os tipos de retorno de escala. Eu já comentei com vocês, né, que a gente tem 3 tipos de retorno de escala. Retorno crescente. O que é o retorno crescente de escala? Que aumento no número de inputs acarreta um aumento mais que proporcional no número de outputs. O constante, que é o proporcional, que é o aumento no número de inputs, geralmente proporcional no nível de outputs. E o decrescente, que é o aumento do número de inputs, ocasiona um aumento menos que proporcional no input. Então, se a gente pegar um exemplo, né? Dá um input de 3 no output de 5. Bom, se o input dobrar, o que vai acontecer com o output? Mais que dobra. Então, o input Deixa eu ver se ele estava ligado. Bom, o input mais que dobra. E se for constante? O input dobrou, o que vai acontecer? Vai dobrar, vai para 10. E se for decrescente? Menos que dobrar. Então, foi para 6, foi para 8. Então, essa é a lógica dos 3 modelos. Então, se eu fosse identificar os 3 na fronteira, o crescente estaria aqui, né, nessa região, ou seja, um pequeno aumento nos inputs gera um aumento muito maior que proporcional no output. Tem essa região aqui de constante, onde vira quase uma reta, né, que um aumento gera um aumento proporcional, e aqui um decrescente, quando eu preciso de um grande aumento no input para gerar um pequeno aumento no output. Então, eu preciso de um grande esforço para gerar um pequeno resultado. Aqui um pequeno resultado, um pequeno esforço já garante um grande resultado. E a maioria das coisas na vida tem esse comportamento, para além das empresas. Né? Então, por isso que o modelo BCC é tão utilizado. Até aqui nessa eficiência em converter
riqueza e qualidade de vida, também tem retornos variáveis de escala. Estou pensando na África, que é um país muito pobre. Para melhorar as condições de vida dele, eu não preciso de muito dinheiro inicialmente. Para aumentar a expectativa de vida, para aumentar a educação. Um pequeno aporte financeiro já gera grandes resultados para ele, porque eles têm uma base de partida muito ruim. Agora, para pensar na Noruega, para aumentar um pouco a expectativa de vida deles, eu preciso gastar muito, né? Porque eles já atingiram quase o limite. Então, retornos variáveis de escala também descreve bem essa situação. Então, por isso que ele usou aqui, teve uma justificativa interessante. Outra questão sobre os retornos de escala. Se a PMU está operando em retornos crescentes de escala, isso significa que ela está operando abaixo da sua escala ótima. Isso quer dizer o quê? Que ela poderia aumentar a sua produtividade simplesmente aumentando a sua produção. Então, ela, para se tornar mais produtiva, isso quer dizer que ela deve aumentar a sua produção. Se ela está operando em retornos constantes de escala, isso significa que ela está operando na sua escala ótima. Então, a escala ótima é retorno constante de escala. Então, no ponto onde existe essa proporcionalidade, é o ponto máximo, é o melhor ponto para essa unidade operada. Então, ela deve permanecer na mesma escala de produção. E se ela estiver operando na escala decrescente, ela está operando acima da sua escala ótima. Então, ela deve diminuir a sua produção para determinar para se tornar mais produtivo. Não necessariamente mais eficiente. Se eu posso ter eficientes aqui, aqui e aqui. Eficientes do ponto de vista do BCC. O CCR não. O CCR só vai ter eficientes que operam aqui. Eu vou comparar uma unidade com a mais produtiva dentre aquelas, ignorando a escala. O CCR ele vai fazer essa ponderação da escala. Então eu posso ter eficientes aqui, aqui e aqui. Mas a mais produtiva vai ser sempre aqui, que está operando na sua escala ótima. Então, o modelo CCR, ele vai dar o que a gente chama de uma eficiência total. Eficiência total está presente nela os dois fatores que influenciam a produtividade, tanto a escala quanto a técnica. E o modelo BCC vai dar como resultado a eficiência técnica pura, ou seja, a eficiência técnica isolada dos fatores de escala. Então, a eficiência do modelo BCC é invertida aqui, mas ela vai ser sempre maior que do modelo CCR. O modelo CCR vai ser sempre menor que o do BCC. Maior ou igual. Por quê? Porque as unidades que estão operando em retorno crescente de escala, elas podem ser eficientes no BCC, ou seja, ter eficiência igual a 1, mas serem ineficientes no CCR. Então, ter eficiência 0, alguma coisa. E ao mesmo tempo, as unidades que operam em retornos decrescentes de escala, ou seja, unidades que produzem muito, elas podem ser eficientes no BCC, ter eficiência igual a 1, mas ineficientes no CCR. Então, a eficiência do BCC vai ser sempre maior ou igual que a do modelo CCR. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer utilizando os modelos CCR e BCC é calcular essa tal da eficiência de escala. Vocês vão ver alguns artigos que apresentam essa eficiência de escala. Como é que eu calculo a eficiência de escala? A eficiência do CCR dividido pela eficiência do BCC. Então, eu pego o CCR dividido pelo BCC, eu chego nisso que a gente chama de eficiência de escala.
O que isso implica dizer? Implica dizer que a eficiência do CCE, que é a eficiência total, é a eficiência do BCC, que é a eficiência técnica, vezes a eficiência de escala. Então, se eu multiplicar as duas, eu vou ter a eficiência total. Se eu pegar a eficiência do CCE e dividir pela eficiência do BCC, eu vou ter a eficiência de escala isolada do efeito técnico. Já que a eficiência do BCC é a eficiência técnica isolada do efeito de escala. Então, uma deriva com eficiência de escala pode apresentar tanto retornos crescentes quanto retornos decrescentes. Então, calculando a eficiência de escala, a gente resolve um problema. Qual que é esse problema? Determinar se a unidade está operando ou não em escala ótima. Só que a gente vai ter um segundo problema, porque a eficiência de escala não vai nos dizer se ela está operando acima ou abaixo da escala ótima. Ela só vai me dar um valor do quanto ela está fora da escala ótima, mas não vai me dizer se ela está acima ou abaixo. Então, um problema que a gente vai ter é determinar isso que a gente chama de retorno de escala. Se é crescente, decrescente ou constante. Mas a eficiência de escala só vai dar essa questão de se está dentro ou fora da escala ótima. Então, basicamente a gente vai ter as seguintes possibilidades. Primeira possibilidade. A unidade é eficiente pelo modelo BCC e tem retornos constantes à escala. O que isso quer dizer? O que era, Alexandre? Ele é eficiente no CCR. Ele é eficiente no CCR também. Então, essa é a melhor situação possível para a empresa. Ou seja, porque ela atua sem desperdício de recursos e também atua na sua escala ótima. Ou seja, ela tem o tamanho ideal para ser produtiva e, ao mesmo tempo, está gerenciando a sua produção bem tecnicamente. Não está tendo nenhum tipo de desperdício. Se for uma eficiência, um retorno de escala crescente e a unidade for eficiente no BCC, o que isso quer dizer? Não é no CCR. Não é no CCR. Então isso quer dizer o seguinte: ela atua sem desperdícios, ou seja, não tem nada que ela possa fazer gerencialmente para melhorar a sua produção. Mas ela poderia ser mais produtiva aumentando a sua produção, porque ela está operando abaixo da sua escala ótima. Eficiente e decrescente. Mesma coisa, só que muda a interpretação. Quer dizer, ela está atuando sem desperdícios, mas está abaixo da escala ótima. Está acima da escala ótima. Então ela poderia... É Ctrl Shift, né? Ela está operando acima da escala ótima. Ou seja, ela poderia ser mais produtiva diminuindo a sua produção. E se ela for constante e deficiente? É possível? É possível. Quer dizer, eficiência de escala não tem nada a ver com eficiência técnica. Eles não estão relacionados. Então ela pode ter uma eficiência de escala, ou seja, ter retorno de constante de escala, e ainda assim ser ineficiente tecnicamente. Então isso quer dizer que ela atua na escala ótima, ela tem o tamanho ideal, só que ela desperdiça recursos. Então ela poderia aumentar o jeito como ela gerencia os seus recursos para aumentar a sua produtividade. E poderia ser tão produtivo quanto essa, sem precisar mudar de tamanho. E aí a gente tem as piores situações possíveis, né? Que aí, quando ela atua aqui abaixo da escala ótima e desperdiça recursos, e aqui ela atua acima da escala ótima e desperdiça recursos. Quer dizer, ela tanto precisa, poderia adequar o seu tamanho para ser mais produtivo, quanto ela precisa olhar para os fatores técnicos.
a gente fosse olhar de maneira gráfica, aqui a gente tem um ponto, né, que é o ponto C, que é um ponto ineficiente. Ele tem ineficiência técnica? E tem ineficiência de escala? Também tem. Então, se a gente for olhar a distância até a fronteira do CCR, vai ser uma distância maior. Sendo a distância maior, a eficiência vai ser menor. Né? Porque quanto mais distante, mais ineficiente. Então, essa distância aqui ela vai representar a eficiência total. Porque está incluído tanto o fator de escala quanto o fator de técnico. A distância até o BCC vai ser a eficiência técnica pura. Ou seja, essa eficiência isolada dos fatores de escala. E essa sobrinha aqui entre o CCR e o BCC é justamente a eficiência de escala. O quanto ela está fora da escala ótima de produção. Então, exercício rápido. A DMUA teve 0,8 do CCR e 0,9 do BCC. A eficiência do BCC é maior que o CCR. Quanto é a eficiência de escala dela? Você tem que dividir 0,8 dividido por 0,8. Vai dar 0,88. Então, é aquela situação. Ela está operando tanto fora da sua escala ótima, quanto com ineficiência técnica. Só que ela está operando abaixo ou acima da escala ótima? Não sei. Por aqui não dá para saber. A eficiência de escala, ela vai dizer se está fora, mas não vai dizer como ela está fora. Então a gente precisa de outros procedimentos para determinar o retorno da escala. Mas ela vai dizer o quanto ela é ineficiente, mas não em que direção ela é ineficiente. Se é ineficiente porque está acima ou está abaixo. Aqui, BCC, ela tem eficiência igual a 1 e ela tem uma eficiência de escala de 0,7. Ou seja, ela está fora da sua escala ótima, mas tem eficiência técnica. Quanto vai dar a eficiência do CCR? 0,7. Só que, apesar da gente ter rodado o CCR ter dado ineficiente, a gente viu que 100% dessa ineficiência é dado por questões de escala. Bom, ela tem uma eficiência de 0,6 e uma eficiência de escala de 0,6. Quanto vai dar a eficiência do BCC, que é a eficiência técnica pura? Está na fronteira. Aqui, mesma coisa, né? CCR dividido pelo BCC vai dar uma eficiência de escala de 0,57, ou seja, as duas são ineficientes. Mas a maior parte da ineficiência vem da escala, não da técnica. Aqui, eu divido o CCR pela escala, eu tenho aqui a técnica pura. E assim eu vou fazendo esses procedimentos, consigo preencher essa tabela. Até esse caso, né, que eu tenho eficiência do BCC 1, eficiência de escala 1, logo a eficiência do CCR vai ser 1 também. Os que têm eficiência do CCR igual a 1 é porque eles têm eficiência de escala igual a 1 também. E eficiência do BCC igual a 1 também. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Todo mundo? Então são os conceitos que embasam o modelo BCC. Agora, como é que eu construo esse modelo BCC? Na verdade, se vocês entenderem o modelo CCR, o BCC fica muito simples. Porque é um modelo CCR com pequenas modificações. Que não tem grande dificuldade de se construir. Então, o modelo BCC ele também é um modelo radial. Então, tudo que eu falei para o CCR vale para o BCC. Ou seja, tem fogo, tem o mesmo problema. A eficiência pode ser interpretada do mesmo jeito, ou seja, ou é o aumento equiproporcional de todos os inputs até chegar na fronteira, ou é a redução equiproporcional de todos os
Então, a interpretação é a mesma, os problemas são os mesmos, porque os dois são modelos radiais. A única coisa que muda é a fronteira. A lógica é a mesma, mas a fronteira construída é diferente. Então, de novo eu vou ter modelos multiplicadores, então eu vou conseguir determinar o peso de cada unidade. E eu, de novo, vou ter duas orientações, o input e o output. De novo, eu vou ter a forma do envelope, onde eu vou conseguir determinar os benchmarks e as metas. E vou ter também a orientação ao input e ao output. Então, como é que eu construo o modelo do envelope BCC? Eu vou pegar o modelo CCR e vou acrescentar nele uma variável, que eu vou chamar essa variável de variável de escala, ou fator de escala. Só que essa variável que eu vou acrescentar vai ser um pouquinho diferente das outras variáveis. Porque todas as variáveis do DEA, que a gente acrescentou até agora, elas são estritamente positivas. Elas só podem assumir valores positivos. Esse fator de escala, eu vou deixar ele livre para assumir valores positivos ou negativos. Então ele pode assumir tanto valores positivos quanto negativos. E dependendo do valor que ele assumir, positivo ou negativo, eu vou interpretar o retorno de escala de maneira diferente. Então, se for negativo, ele vai ter retornos de um tipo, se for positivo, vai ter retornos de escala de outro tipo. Então, simplesmente eu vou acrescentar uma variável e vou deixar ela livre para assumir qualquer valor. E a forma do envelope é mais fácil ainda. Que eu simplesmente vou acrescentar no modelo uma restrição. Por que no multiplicador eu acrescento uma variável e no dual eu acrescento uma restrição? É justamente que um espelha o outro, né? Cada variável do primal equivale a uma restrição no dual. Então eu acrescentei uma variável aqui, acrescento uma restrição aqui. E eu chamo essa restrição que eu acrescento aqui de restrição de convexidade, que é justamente para deixar aquela fronteira com aquele formato mais convexo. Quem teve essa sacada foi o Banner naquele trabalho. Então demorou um tempinho, né, mas eles conseguiram adaptar o modelo CCR para esse modelo com retornos variáveis de escala. Então, basicamente, o que eu vou fazer no modelo primal é acrescentar uma variável que eu vou chamar ela de W, né, que é o fator de escala. No modelo orientado ao input, eu vou acrescentar essa variável W no numerador, somando. E no modelo orientado ao output, eu vou acrescentar no denominador subtraindo. Mas a interpretação vai ser a mesma e o resultado prático vai ser o mesmo. Ainda não está linearizado. Então, feito isso aqui, aí eu vou proceder do mesmo jeito. Eu vou precisar linearizar o modelo, né? Então eu vou pegar isso aqui e igualar a 1 para poder linearizar. Então, o resultado que eu vou chegar é esse aqui. Isso aqui parece o modelo CCR. Mesma coisa, vou ter uma função objetiva. Lembrar que na orientação ao input que aparece na função, o objetivo são os outputs, não os inputs, quer dizer, a interpretação é um pouco diferente do que parece à primeira vista. Só que eu vou ter essa variável W aqui. E essa mesma variável W vai aparecer aqui nessa restrição. Enquanto os pesos, né? Então, quais vão ser as minhas variáveis de decisão desse modelo? O que o modelo vai entregar como resposta? Os pesos só. E o W. Então, eu vou ter uma nova variável que o modelo vai me entregar. Não só os pesos, o U e o V, mas o W. Vamos chegar lá. Mas o importante é que com esse dado eu vou conseguir isolar os efeitos de escala. Por quê? Porque
Porque ainda que a unidade não seja completamente produtiva, esse dado vai compensar essa produtividade. E ela pode atingir 1 mesmo não sendo tão produtivo. Então essa vai ser a função do dado. Quer dizer, ele vai compensar e vai dar um pouco mais de peso para essa, mesmo que a unidade não seja tão produtiva. Então eu vou ter unidades com eficiência igual a 1 que eu não tinha no modelo CCR. Então, o que diferencia o modelo CCR do modelo BCC é simplesmente essa variável dada, que eu acrescentei aqui e aqui, e o fato de que essa dada não tem restrição de sinal. Isso a gente vai ter que ajustar isso no solver também. O fato dela não ser estritamente positivo, mas dá para fazer isso. Então essa é a diferença. E no modelo orientado ao input, também o que vai mudar vai ser essa variável dada. Então, só que ela vai entrar como sendo negativa aqui, e aqui ela entra como positiva. Então, o que muda vai ser isso aqui. Eu vou acrescentar uma variável e lembrar que aqui o que a gente chega como resposta não é a eficiência, é o inverso da eficiência. Então, por isso que esse dado ele vai reduzir esse inverso da eficiência para chegar numa eficiência igual a 1. Por isso que aqui entra com o sinal negativo e lá entra com o sinal positivo. Quer dizer, nos dois casos, o dado vai dar uma ajuda para as unidades que operam abaixo ou acima da escala ótima. Só que aqui ele vai reduzir o inverso da eficiência para chegar numa eficiência mais próxima de 1, e lá ele vai aumentar a eficiência para chegar numa eficiência mais próxima de 1. Mas a ideia é essa. Então, você teve muito trabalho, teve muito teste, muita teoria até ele chegar nisso, mas é uma coisa relativamente simples. Né? Simplesmente eu acrescentando uma variável e deixando essa escala, essa variável assumir qualquer valor real, seja positivo, seja negativo, eu consigo isolar esse efeito da escala. Bom, no modelo igual é mais fácil ainda. Com essa variável essa que eu acrescentei, ela vai virar uma restrição. E o que é essa restrição que vira no modelo na forma do envelope? Essa restrição é essa aqui. Tudo aqui é igualzinho ao modelo CCR. Não mudou nada. Quer dizer, eu continuo tendo a função objetivo de minimizar o θ, menos as folgas vezes esse número aqui mediano. Eu, de novo, vou ter uma restrição para cada input, para cada output. Como isso aqui é o modelo orientado ao input, eu vou ter aqui o θ vezes x. No modelo output, eu vou ter o n vezes o y, aqui, que é o modelo de orientação. Só que eu acrescento essa restrição, que a somatória dos danos vai ter que ser igual a 1. Lá no CCR eu tinha isso. Quer dizer, a soma dos danos não necessariamente precisava dar igual a 1. Aqui, a soma dos danos tem que dar igual a 1. Essa restrição eu chamo de restrição de convexidade. À medida que eu... isso tem uma explicação geométrica, né, que nem cabe aqui, mas... À medida que eu limito esses pesos para ter uma somatória igual a 1, eu faço um contexto convexo. Quer dizer, eu incorporo esses retornos de escala. Então o que muda aqui é simplesmente isso aqui. Que a somatória dos danos tem que estar igual a 1. E no modelo orientado ao output é a mesma coisa. O mesmo modelo anterior ao CCR. Só que com essa restrição a mais. Que a somatória dos danos tem que ser igual a 1. Então,
Até então a gente já tinha visto 4 modelos, né, que é o CCR orientado ao input, multiplicador, CCR orientado ao output, multiplicadores, CCR orientado ao input, envelope, CCR orientado ao input, output, envelope, e esses 4 modelos já viraram 8. Agora a gente tem o BCC nessas 4 formas. Que é uma simples adaptação do CCR, para incorporar essa questão da escala. Tranquilo? Então, por isso que eu falei, e por isso que a gente perdeu bastante tempo no modelo CCR. Interpretando o modelo. Vocês, inclusive, a gente nem vai gastar tanto tempo assim na programação do modelo BCC, porque vocês podem pegar a planilha que vocês já têm e incorporar essas questões. Essa restrição a mais a gente faz ser incorporada. E incorporar aquela variável sem sinal. Isso aí exige um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer também. Então, muda muito pouco o CCR e o BCC. E com isso eu consigo fazer calcular a eficiência técnica pura. E calculando os dois, tanto o CCR quanto o BCC, eu consigo a eficiência de escala. Se ele está operando fora da sua escala ótima. Bom, características do BCC. É o modelo radial, continua sendo. Sendo o modelo radial, eu tenho essa interpretação para eficiência. Ou a redução proporcional dos inputs, ou o aumento proporcional dos outputs, até chegar na fronteira. Ou seja, o quanto que eu tenho que reduzir os inputs, equiproporcionalmente, ou seja, todos eles na mesma proporção, até chegar na fronteira, ou quanto que eu tenho que aumentar os outputs, todos na mesma proporção, até chegar na fronteira. O que vai mudar em relação ao CCR é que a fronteira é diferente. Lá é uma fronteira linear, aqui é uma fronteira convexa. Logo, a distância para chegar até a fronteira do BCC tende a ser menor do que para se chegar até a fronteira do CCR. A fronteira continua sendo linear por partes, sendo linear por partes também vai ter o mesmo problema da forma. Também essa eficiência vai ter um viés. Justamente nos pontos onde a fronteira é paralela aos eixos. Vai ter um probleminha no modelo dado pelas formas. Do mesmo jeito que no CCR. Então os problemas são os mesmos. Que vai mudar apenas na fronteira. Apenas a fronteira aqui vai ser mais convexa que aquela. Aquela é uma fronteira linear, essa é uma fronteira que tem essa convexidade. Uma outra questão importante. A gente já fez uma aplicação do modelo CCR na prática. Se vocês notarem, a eficiência do modelo CCR, das duas orientações do modelo CCR, vai dar a mesma coisa. Na realidade, a gente fez quatro aplicações, né? O CCR orientado ao input e ao output na forma dos multiplicadores do envelope. Dá o mesmo resultado na forma do envelope e dos multiplicadores é normal, porque eles são o mesmo modelo escrito de forma diferente. Agora, dá o mesmo resultado na orientação do input e orientação do output, só é válido para o modelo CCR. Só no modelo CCR vai dar a mesma coisa. No modelo BCC, o resultado da orientação ao input e o resultado da orientação ao output vai ser diferente. Justamente porque a distância até a projeção, olhando para o input e olhando para o output, pode ser completamente diferente. Então, no modelo CCR, vai dar o mesmo resultado sempre, justamente por uma fronteira linear. Essa é a explicação de dar o mesmo resultado. E aqui vai dar resultados distintos. Isso vale tanto em relação à eficiência quanto em relação ao retorno de escala. Faz sentido uma mesma unidade ser classificada com retorno crescente, com retorno decrescente, dependendo da orientação que ela olha? Por que faz?
no sentido de chegar a resultados completamente diferentes? Vamos tentar ver geometricamente. Vou pegar essa unidade aqui. Ela é uma unidade ineficiente? É. E ela tem ineficiência de escala? Tem. Só que ela tem retornos crescentes ou retornos decrescentes de escala? Se eu olhar para o modelo PCC e eu projetar ela para o output, eu vou chegar que ela tem retornos decrescentes de escala. E se eu projetar ela para o input, eu vou chegar que ela tem retornos crescentes de escala. Por que o modelo avalia esse retorno de escala olhando pela sua projeção? Isso quer dizer o quê? Que se eu maximizar os meus outputs, eu vou chegar nesse ponto aqui. Então eu mantive meus inputs constantes, maximizei os meus outputs. Eu cheguei nesse ponto aqui. E esse ponto que eu cheguei é um ponto acima da minha escala ótima. Por outro lado, se eu resolver manter os meus outputs constantes, eu vou chegar nesse ponto aqui. Ou seja, eu reduzi os meus inputs e mantive os meus outputs. Então esse ponto que eu cheguei vai ser um ponto abaixo da minha escala ótima. Então, essa unidade é ao mesmo tempo crescente e decrescente, dependendo do meu ponto de vista. Se eu olhar para os outputs, ela está operando acima da sua escala ótima. Se eu olhar para os meus inputs, reduzir os meus inputs, aí ela vai passar a operar abaixo da sua escala ótima. Então, não é incomum e não é errado ela ser classificada de maneira diferente dependendo da minha orientação. Porque a classificação vem a partir da projeção, onde ela é projetada. Então, eu sempre interpreto assim, o que eu tenho que fazer para ser eficiente? Primeiro eu tenho que aumentar a minha eficiência técnica. Eu posso olhar para o input, olhar para o output. Se eu olhar para o output, aí eu tenho que chegar até esse ponto. Chegando até esse ponto, eu tenho que reduzir minha escala, se eu quiser ser mais produtivo. Ou eu posso fazer o contrário, eu posso melhorar minha eficiência técnica olhando para o input. Eu diminuo os meus inputs, vou chegar nesse ponto, e aí eu tenho que aumentar um pouco a minha escala de produção, mantendo a eficiência técnica, para ser mais produtivo. Então, não é errado, não é incomum a gente chegar nessa dupla classificação. Bom, para a gente finalizar, a gente vai ver como determinar retornos de escala. E a gente tem múltiplos métodos para se determinar retornos de escala. Foi uma coisa assim que demorou bastante para se chegar em métodos definitivos para se avaliar retorno de escala. Na realidade, o melhor artigo sobre o tema é um artigo de 1999. Que é de dois autores que ainda estão muito produtivos no assunto, e eles chegaram no método definitivo para se olhar retornos de escala, que na realidade não é um método só, é um conjunto de métodos que dá para se determinar isso. Por que é tão difícil determinar retornos de escala? Justamente porque o IDEA ele pode ter múltiplas soluções ótimas. E aí, como eu classifico os retornos de escala a partir daquela variável W, né, que a Isotília perguntou, ou a partir das variáveis lambda, esse fato de ter múltiplas soluções ótimas pode ser um problema. Então, isso foi algo que demorou para ser resolvido. Eu vou postar para vocês no mundo esse artigo, para quem tiver interesse. Mas qual que é o método, o conjunto de métodos que ele descreve? Então,
Eu tenho dois métodos para se determinar retornos de escala. O primeiro método, ele envolve o BCC na forma dos multiplicadores. E aí eu vou usar para interpretar aquela variável de escala dada. Então, dependendo do resultado das escalas, se é positivo ou negativo, eu interpreto de um jeito diferente. Mas eu também posso analisar o retorno de escala usando o modelo CCR na forma do envelope. E eu vou usar para determinar o retorno de escala aquelas variáveis lambda. Então eu posso usar aquela variável lambda para ver o retorno de escala. Então eu posso determinar o retorno de escala também usando o modelo CCR, não necessariamente o modelo BCC. Bom, qual é as regras básicas? É o seguinte: se aquela variável dada fosse positiva, em todas as soluções ótimas, ou seja, se todos os resultados possíveis ela fosse positiva, eu interpretaria a unidade como tendo retornos crescentes de escala. Se o valor dado fosse negativo, em todas as soluções ótimas, ela teria retorno decrescente de escala. E se o valor fosse zero, não em todas as soluções ótimas, se ele fosse zero em qualquer solução, dentre todas as possíveis, eu avaliaria como retorno constante de escala. Qual é o problema disso? Se a variável é positiva, isso significa necessariamente que ela tem retorno crescente de escala? Eu rodei lá no solver e achei o resultado positivo. Isso significa que ela tem retorno crescente de escala? Não necessariamente. Por quê? Porque ela tem que ser positiva em todas as soluções ótimas. E se tiver uma só solução que dá zero, ela tem retorno constante de escala. Então, se eu achei zero, eu posso afirmar categoricamente, tem retorno constante de escala. Agora, se for positivo ou negativo, eu não posso afirmar categoricamente se eu não mapear todas as soluções. Então, isso aqui já estava lá no artigo do Bunker, mas ele não conseguiu resolver esse problema. Isso aí foi... Se eu mapear as soluções, tem como achar resultados negativos e positivos, alternadamente? Boa pergunta. Não sei se é só zero e positivo ou só zero e positivo, ou se dá para ser positivo ou negativo. Mas talvez talvez uma das soluções seja zero e as outras podem ser positivas ou negativas. Pode ter essa situação. Bom, como é que eu interpreto pelo modelo CCR usando os multiplicadores? Vamos lembrar o que mudou do CCR para o BCC na forma do envelope. Aquela restrição que a soma dos lambdas tem que ser igual a zero. Se só no BCC a soma dos lambdas tem que ser igual a zero, quer dizer que no CCR ela pode ser menor que zero ou maior que zero. É maior que 1 ou menor que 1. Então, através dessa soma dos lambdas, eu também consigo interpretar o retorno de escala. Então, se a soma do lambda no modelo CCR for maior que 1 em todas as soluções, eu tenho retorno crescente de escala. Se a lambda somado for menor que 1 em todas as soluções, eu vou ter retorno decrescente de escala. E se a soma do lambda for igual a 1 em qualquer solução, eu vou ter retornos constantes de escala. Então, tem duas formas para se avaliar esse retorno de escala. Eu uso a soma dos lambdas do modelo CCR, uso aquela variável sem sinal, sem restrição de sinal do modelo BCC. E aí, como que foi resolvida essa questão das múltiplas soluções? Então, esse fato de poder existir múltiplas soluções ótimas era um problema, e ele foi resolvido nesse artigo do Seifert do Zhu, de 1999. E na realidade a solução que ele deu é muito simples.
é o seguinte. Para determinar os retornos de escala com 100% de certeza, eu tenho que resolver o modelo BCC e o modelo CCR. Se a solução do modelo BCC for diferente da do CCR, o que isso significa dizer? Que ele tem ineficiência de escala. Sendo ineficiente de escala, ele nunca vai poder ter retornos constantes de escala. Então, se eu resolver o modelo BCC e achar o valor positivo para a variável dada, e se o BCC for diferente do CCR, eu posso cravar com certeza que tem retorno crescente de escala. Então, eu preciso dessas duas condições, não só dessa. Ao mesmo tempo, se eu conseguir um valor negativo para essa variável dada e o BCC for diferente do CCR, eu vou ter retornos decrescentes de escala. Aí eu posso cravar com certeza. Porque eu sei que, quando são diferentes, não vai ter nenhuma outra solução com o resultado zero. E por outro lado, independentemente de qualquer valor que eu acho, se o CCR for igual ao BCC, eu cravo o retorno constante de escala. Então esse é o modelo geral para se determinar retornos de escala. Aqui tinha um exercício, mas a gente vai deixar para o ano que vem, que quase não dá, mas testando isso. Mas vamos agora para o método 2. Se a somatória dos lambdas for menor que 1, maior que 1, e se o BCC for diferente do CCR, de novo eu posso cravar retornos crescentes de escala. Já se a somatória dos lambdas for menor que 1, e se o resultado do BCC for diferente do CCR, de novo eu posso cravar retornos decrescentes de escala. E se o BCC for igual ao CCR, retorno constante de escala. Então, esse é o método. O segundo método vai dar o mesmo resultado do outro. São dois métodos completamente equivalentes para se determinar retornos de escala. E aí, que vem a gente treina um pouquinho mais disso. Mas eu já vou postar o artigo e vou postar as transparências para vocês darem uma olhada. O artigo é para avaliar? Assim, vai ter esse artigo teórico que eu vou postar, né, só para quem se interessar, e também vou dar um novo artigo para fechamento. Né? Então, acho que semana que vem não tem aula, né, Denise? Não, semana que vem não. Feriado, então daqui 2 semanas. Então, 3 artigos logo. Então caprichem no fichamento dessa vez.